Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Novembro começa com possibilidade de chuva nesta sexta-feira. JD1 no ar. Previsão do tempo. A previsão do tempo para hoje indica clima instável, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca e moderada, e pontualmente podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e granizo em Mato Grosso do Sul. Conforme o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a instabilidade ocorre em razão do deslocamento de cavalos, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. A formação de áreas de baixa pressão atmosférica deve favorecer esta instabilidade em todo o estado. Na capital, a mínima será de 21 graus e a máxima de 32 graus. Para as regiões sul, leste e sudeste do estado, as mínimas ficam entre 21 e 23 graus e as máximas entre 28 e 34 graus. Já no sudoeste e Pantanal, as mínimas variam entre 24 e 27 graus e as máximas entre 29 e 35 graus. Já no Bolsão e Norte, mínimas de 21 e máximas de 35 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que a base de preço hoje aqui para o estado no mercado físico é de R$ 283. A arroba da vaca gorda, R$ 259. O milho seco saca 60 quilos, base de preço aqui para o estado no mercado físico é de R$ 61. E a soja em grão saca 60 quilos, R$ 141. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, sexta-feira. JD1 no ar. Notícias. Começa hoje, dia 1º de novembro, e se estenderá até o dia 30 de novembro a campanha de atualização dos rebanhos no MS, realizada através da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal e Agro. A atualização é obrigatória para todos os produtores rurais com animais de produção de qualquer espécie sob sua guarda. A partir de 30 de novembro, a emissão de Guia de Trânsito de Animais, GTA, somente poderá ser realizada após a realização da declaração, com exceção da movimentação de animais para abate nos frigoríficos. O objetivo é atender às ações estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária rumo à obtenção da área livre de aftosa sem vacinação. A Iagro também informa que qualquer notificação de suspeita ou ocorrência de doença em animais deve ser informada ao Serviço Veterinário Oficial SVO, podendo ser feito em um dos escritórios da Iagro, ou por meio do site www.iagro.ms.gov.br. JD1 no ar. JD1 no ar. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem, quinta-feira, dia 31, uma operação contra crimes previdenciários em Campo Grande. Segundo as investigações, o prejuízo causado aos cofres públicos soma R$ 6 milhões. A operação, chamada Server, revelou que a fraude na concessão da Previdência era feita com o uso de senha e matrícula de um servidor público da capital. Conforme a Polícia Federal, 2 mandatos de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal. A PF não informou quem são os envolvidos e qual a dinâmica dos crimes. Os materiais apreendidos foram levados à sede da Polícia Federal em Campo Grande para análise. JD1 no ar. JD1 no ar. Mato Grosso do Sul oferece pleno emprego, qualificação e novas profissões. Quem tem as informações é o repórter Cleiton Salles. Dados da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Funtrab, mostram que o estado possui atualmente 5.400 vagas de emprego em mais de 500 ocupações. Além disso, o estado tem uma das menores taxas de desocupação do país, apenas 3,3% de pessoas fora do mercado de trabalho. A média nacional de desocupação é de 7%. O levantamento demonstra que as políticas públicas desenvolvidas pelo governo no sentido de consolidar um bom ambiente de negócios vem gerando resultados na criação de novos postos de emprego. Novos empreendimentos encontram espaço para crescimento e, por isso, necessitam de profissionais qualificados. Em sintonia com essa necessidade, o Executivo Estadual vem fomentando a qualificação profissional gratuita em diversos setores. Uma atividade que vem demandando cada vez mais mão de obra capacitada é o transporte. Por isso, o governo promove o programa Voucher Transportador, que subsidia a mudança de habilitação para as categorias que permitem a atuação de motoristas no mercado de trabalho. Um aspecto importante nesse contexto
é a transversalidade da qualificação profissional. Isso significa que um aprendizado pode servir para várias atividades. Segundo o secretário executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Rodrigues Neto, existem profissões que atendem todas as empresas, como a de técnico em manutenção de indústria. Ele afirmou que a empresa molda o funcionário de acordo com sua necessidade. O secretário executivo também avalia que novas profissões e funções devem surgir ao longo dos anos. Cleiton Salles, Comunicação do Governo de Mato Grosso do Sul. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. O Cadastro Estadual de Pedófilos de Mato Grosso do Sul, que surgiu a partir de um projeto de lei do deputado estadual Coronel Davi, se tornou base para a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. O projeto de lei sobre o cadastro em nível nacional foi aprovado na quarta-feira pelo Senado Federal, refletindo a iniciativa da Lei Sul-Mato-Grossense. Assim como o cadastro de pedófilos de Mato Grosso do Sul, o cadastro nacional torna acessíveis as informações de condenados por até 10 anos após o cumprimento da pena, buscando prevenir que mais crimes sexuais contra crianças e adolescentes sejam cometidos. O cadastro estadual está disponível para a população sul-mato-grossense por meio do portal da Secretaria de Justiça e Segurança Pública na aba de serviços e conta atualmente com mais de 500 nomes de criminosos. Um homem de 36 anos foi esfaqueado enquanto era contido por outros 2 homens no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava na frente da casa do seu tio quando foi abordado pelos suspeitos, conhecido como Guerra e Corumbá. Eles o seguraram para que uma mulher desferisse algumas facadas em seu braço. Para as autoridades, a vítima disse desconhecer o motivo das agressões e relatou que os autores são moradores do Jardim Anache e usuários de droga. A vítima representou criminalmente contra os autores e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa em Campo Grande. E com a diminuição de focos de incêndio após dias de chuva em Mato Grosso do Sul, uma nova ocorrência foi notificada pelo Corpo de Bombeiros na quarta-feira em uma área do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. A equipe de geomonitoramento segue acompanhando e mantendo vigilância contínua sobre a região. Uma guarnição combate as chamas no local e outras 3 foram designadas para o parque. Mato Grosso do Sul ainda tem regiões sob atenção. Através das ações de monitoramento, foram detectados pontos de calor na região do Paiaguás, próximo à reserva particular do Patrimônio Natural Santa Cecília e que está sob vigilância. A região do Amolar está sendo monitorada devido aos focos recorrentes de incêndio nas últimas semanas. E na região do Paraguai-Mirim, 2 equipes compostas por militares do Corpo de Bombeiros permanecem de prontidão na base avançada do Amolar. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Vamos ouvir agora aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. O agronegócio está cada vez mais tecnológico e exige profissionais capacitados nesse segmento.
e o Senar Mato Grosso do Sul ajuda o trabalhador rural. Os cursos oferecidos na área de tecnologia da informação vão desde informática básica até pilotagem de drone. Só no ano passado foram mais de 600 turmas nos cursos ligados à área de tecnologia. Está interessado? Procure o Sindicato Rural do seu município. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O governo federal apresentou para governadores uma proposta para acabar com o crime organizado em todo o país. A ideia é que o projeto tenha a participação de todos os poderes, inclusive legislativo e judiciário, e que juntos atuem para acabar com a criminalidade no Brasil. A reportagem é de Luana Karen. Um pacto federativo contra o crime organizado que envolve estados e governo federal. A proposta de emenda à Constituição apresentada aos governadores quer reforçar a competência da União, dando status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, criado em 2018 e que tem como missão integrar os órgãos de segurança e inteligência, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Nós pretendemos, com essa alteração, conferir à União a competência para estabelecer diretrizes gerais quanto à política de segurança pública e defesa social, que compreenderá também o sistema penitenciário. Outro ponto da PEC apresentada pelo governo federal é incluir na Constituição um fundo de segurança pública e política penitenciária, com recursos que não poderiam ser contingenciados. Um terceiro item da PEC é a atualização das competências das Polícias Federal e Rodoviária Federal, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Na verdade, nós simplesmente estamos reconhecendo aquilo que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal já fazem de fato. A Polícia Federal hoje atua intensamente nas florestas, matas e nas áreas de preservação ambiental. Então nós estamos querendo dar essa competência ou explicitá-la no próprio texto constitucional. Com relação à polícia ostensiva que nós estamos propondo, em substituição à Polícia Rodoviária Federal, nós pretendemos que ela realize o policiamento não só em rodovias, mas também em ferrovias e hidrovias federais. Participaram do encontro governadores e vice-governadores de 17 estados e do Distrito Federal, além de prefeitos e representantes dos poderes legislativo e judiciário. O presidente Lula destacou que as discussões sobre o assunto estão apenas começando. Porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Tem tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo os crimes organizados vai estar participando de concurso, vai estar indicando juiz, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato. Sabe, essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação. A proposta apresentada pelo governo federal cria padrões de protocolos, informações e dados estatísticos, mas não centraliza o uso de sistemas de tecnologia da informação. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a PEC também não intervém no comando das polícias estaduais, não diminui a atual competência dos estados e municípios e não cria novos cargos públicos. Reportagem Luana Karen. JD1 no ar. Esporte. E agora aqui no JD1 no ar, o Dinil Almeida tem as últimas notícias esportivas. Olá, estamos chegando nesta sexta-feira com notícias esportivas. Copa Sul-Americana, Timão eliminado. Acabou o sonho do inédito título da Copa Sul-Americana para o Corinthians. Diante do Racing no estádio El Cilindro, o Timão saiu em vantagem logo no início com Yuri Alberto e teve a ótima chance para ampliar com Rodrigo Garro. Porém, o camisa 10 desperdiçou e recolocou os donos da casa na partida. No intervalo de 4 minutos, aos 35 e aos 38, os argentinos viraram a semifinal com 2 gols de Quinteiro e garantiram a participação em uma final internacional depois de 32 anos. Agora é decisão. O Racing vai enfrentar o Cruzeiro na final
A partida será no dia 23 de novembro no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Campeonato Brasileiro. A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje com o Fluminense enfrentando o Grêmio às 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul. No sábado, o Bragantino recebe o Cuiabá, o Atlético Paranaense recebe o Vitória, o Juventude recebe o Fortaleza. E na segunda-feira tem o derby, Corinthians e Palmeiras, na Neoquímica Arena, às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Copa do Brasil, primeiro jogo da final, Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam neste domingo em busca da conquista da Copa do Brasil. Os times vão a campo no gramado do Arena MRV a partir das 15 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Superliga de Vôlei Feminina. O SESI Bauru atropelou o Fluminense pela terceira rodada da Superliga Feminina no ginásio do Hebraica nesta quinta-feira. As visitantes garantiram a vitória por 3-0 com parciais de 25-16, 25-14 e 25-21. Bruna Moraes e Dani Lins foram os destaques da partida. A oposta foi a maior pontuadora, enquanto a levantadora conquistou o troféu Viva Vôlei. Superliga Feminina que tem a sequência hoje. O Pinheiros enfrenta o Osasco, o Barueri enfrenta o Sesc Flamengo. Fórmula 1, Grande Prêmio de São Paulo será crucial na disputa pelo título da Fórmula 1 2024. O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, conhecido pela imprevisibilidade e também marcado pela coroação de campeões ao longo dos anos, não vai definir o título de 2024, mas certamente será crucial na disputa pelos dois campeonatos. O de pilotos com 4 nomes na briga e o de construtores com 3 equipes no páreo. Entre os pilotos, Max Verstappen é o atual líder do campeonato com o RBR, mas tem visto a grande vantagem que construiu no início da temporada diminuir e está a 10 corridas sem sentir o gosto da vitória. Por outro lado, Lando Norris da McLaren e Charles Leclerc da Ferrari têm tido um ritmo de corrida superior ao do holandês e chegam embalados para o Grande Prêmio Interlagos. Lando Norris soma 3 vitórias na temporada e tem travado disputas tensas com Verstappen na pista, com polêmicas sobre as punições dadas pelos comissários nos grandes prêmios dos Estados Unidos e do México. O crescente desempenho da Ferrari, por sua vez, dá esperanças a Charles Leclerc. A escuderia italiana venceu as 2 últimas corridas e o monegasco aposta na consistência com 6 pódios nas últimas 7 etapas. Apesar disso, Leclerc entende que ser campeão não depende só dele e quer tirar a vantagem da luta entre os outros 2 candidatos ao troféu. Oscar Piastri, também da McLaren, é o 4º colocado e tem chances remotas de conquistar o troféu. Já na competição de construtores, o início do ano indicava mais um título tranquilo para a RBR, atual campeã. No entanto, a queda de desempenho do carro e as más exibições do ameaçado Sérgio Pérez abriram a brecha para que McLaren e Ferrari ultrapassassem a atual campeã na tabela. Apesar disso, a competição continua totalmente aberta e qualquer resultado acima ou abaixo da média em Interlagos pode contribuir para mudar esse cenário. O Grande Prêmio de São Paulo em Interlagos acontece neste domingo, às 14 horas, horário de Brasília. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Comissão aprova a proposta que impede o TSE de agir em situações cuja competência é do TRS. Reportagem Paula Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que impede o Tribunal Superior Eleitoral de puxar para si competências dos tribunais regionais eleitorais. A proposta também modifica itens do Código Eleitoral para deixar mais claras as competências dos TREs de fazer, com ou sem o auxílio de outros órgãos da Justiça Eleitoral, a totalização dos votos apurados nas urnas da respectiva circunscrição e fazer a apuração parcial das eleições para presidente e vice-presidente da República, encaminhando o resultado dessa apuração ao TSE para fins de totalização. Conforme o texto aprovado, essas competências dos TREs são indelegáveis e não podem ser feitas pelo TSE, tornando-se nulas as providências que atentem contra essa repartição legal de competências entre as cortes eleitorais. A proposta foi aprovada por 31 votos favoráveis e 3 contrários. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o texto, votado 2 dias após o segundo turno das eleições municipais, deixa um recado ruim. O recado que nós estamos dando como Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Cidadania é de que o sistema eleitoral no Brasil e a justiça eleitoral é falha, é de desconfiança,
trazer esse assunto, esse tema, e transformá-lo em projeto de lei aceito pela Comissão de Constituição e Justiça, 2 dias depois do pleito, onde não houve qualquer risco à lisura da apuração em si, é uma demasia, é algo fora de lugar. O relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defendeu o projeto. A proposta é extremamente meritória, tanto por trazer mais segurança às eleições, a partir da descentralização da contagem de votos, diminuindo o risco de, em um único ataque, se descredibilize todo o sistema, quanto pelo ponto de vista de conceder mais agilidade e eficiência ao sistema eleitoral, quanto à apuração de votos. O projeto que impede o Tribunal Superior Eleitoral de puxar para si competências dos tribunais regionais eleitorais ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara antes de ir ao Senado. De Brasília, Paula Moraes. Câmara aprova projeto que garante participação na venda de créditos de carbono aos produtores de cana-de-açúcar, fornecedores de usinas de etanol. Os detalhes na reportagem de Marcelo Lacher. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dá aos produtores de cana-de-açúcar usada na produção de biocombustível participação na negociação de créditos de carbono emitidos pelas usinas de etanol e adquiridos pelas distribuidoras de combustíveis. O projeto altera a Política Nacional de Biocombustíveis, também conhecida como RenovaBio. Este programa estimula a produção de combustível renovável. Um dos mecanismos para isso é a venda pelas usinas de álcool de um título chamado Crédito de Descarbonização, ou CBio. O CBio atesta a quantidade de carbono que deixou de ser emitido na atmosfera a partir da venda de biocombustíveis. Cada CBio equivale a 1 tonelada de carbono não emitida. Os CBios são negociados em bolsa e podem ser adquiridos, por exemplo, por empresas que queiram neutralizar as emissões de carbono decorrentes de suas atividades. As distribuidoras de combustíveis têm metas anuais de compra desses papéis, uma maneira de ajudar o Brasil a alcançar os compromissos de redução das emissões assumidos no Acordo de Paris. O projeto prevê que o produtor de cana-de-açúcar terá participação proporcional à biomassa entregue às usinas produtoras de etanol. Em princípio, a participação será de 60% das receitas geradas com a venda dos créditos, mas pode ser maior, dependendo do grau de eficiência do produto na produção do biocombustível. O projeto foi aprovado com o apoio de todos os partidos. Para o deputado Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, a falta de repasse de parte dos recursos obtidos com a comercialização de créditos de carbono aos produtores era uma lacuna no mecanismo do RenovaBio. O crédito de carbono de energia limpa, que é o CBios, materializou aqui no Brasil aquilo que os estrangeiros discutiam em abstrato, mas não sabiam materializar. Mas havia uma lacuna. A etapa principal, a primeira etapa do processo produtivo que dá ensejo à criação dos CBios é justamente do produtor rural, daquele que planta a cana-de-açúcar. Este crédito, oriundo da venda dos CBios pela usina, até então não era obrigatoriamente partilhado com os produtores de cana. A proposta prevê multa para o produtor de biocombustível que não repassar ao produtor de cana-de-açúcar os valores da participação. O valor varia de 100 mil a 50 milhões de reais. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que o projeto pode beneficiar até 60 mil fornecedores de cana-de-açúcar. No Brasil, nós temos 60 mil fornecedores de cana. Nós temos no mercado dos combustíveis, biocombustíveis, um movimento de 4,6 bilhões na B3, onde são negociados. Então, portanto, esse projeto é extremamente justo e tem o nosso apoio, porque ele vai favorecer a toda a cadeia produtiva. O projeto que garante participação na venda dos créditos de carbono aos produtores de cana-de-açúcar que fornecem biomassa às usinas de álcool foi apresentado pelo ex-deputado e atual senador Efraim Filho, do União da Paraíba. No plenário da Câmara recebeu o parecer favorável do relator, o deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte. Depois de aprovado, seguiu para análise do Senado. E a Câmara também aprova projeto que isenta medicamentos importados por pessoas físicas com valor de até R$3 mil. A reportagem é de Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que altera a lei que trata do programa de benefícios fiscais para montadoras de automóveis e autopeças que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono e da taxa de 20% de impostos sobre produtos importados com valor de até $50. O texto zera a tributação sobre medicamentos de até R$3 mil que foram importados por pessoas físicas. A proposta faz ajustes na lei que inicialmente seriam feitos por meio de 2 medidas provisórias. O principal objetivo do projeto é corrigir a lacuna legal decorrente de um veto presidencial à lei, publicado em junho. O veto presidencial fez com que medicamentos importados por pessoas físicas por meio de remessas postais e encomendas aéreas internacionais com valor acima de $50 também estivessem sujeitos a tributos de 60%, como os demais produtos. O projeto aprovado isenta dessa taxa os medicamentos de valor de até R$3 mil.
Outro ajuste feito na lei devolve ao ministro da Fazenda o poder de alterar a alíquota de tributação de produtos importados entre 20% e 60% do valor. Esse poder do ministro é justificado pelo governo como maneira de dar a produtos importados não abrangidos pela lei que trata das remessas postais, o mesmo tratamento das encomendas aéreas. A oposição se manifestou contra esse poder do ministro da Fazenda, como explicou a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. A gente tem um ponto de preocupação, que é a questão desse tratamento diferenciado, porque há um tratamento diferenciado para importações que são feitas via remessas postais que sejam fora do programa Remessa Conforme. E quem está fora desse sistema, por alguma razão, é penalizado. E o poder de caneta do ministro vai de 20% a 60%. E isso realmente a gente acha preocupante. A gente acha que o ministro não tem que ter esse poder discricionário. Acho que aqui o Congresso poderia fechar em 20%. A oposição tentou elevar o valor de isenção dos medicamentos importados de R$3.000 para R$5.000, mas a mudança foi rejeitada pelo plenário. O relator, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, disse que aumentar o valor para isenção poderia prejudicar o consumidor e a indústria nacional. O problema é que não tem dados técnicos da Receita Federal que isso vai ser vantagem para o consumidor. Pelo contrário, ele vai para uma taxa de 60% de cara. E pela portaria do Ministério da Fazenda, a partir de $3.000, você entra no rol de produto. Cada produto tem uma taxação. Então, isso é até uma garantia de majoração tributária. Além disso, nós estamos prejudicando a indústria nacional. O projeto também inclui importações de autopeças nos benefícios fiscais do programa Mover, voltado para montadoras de automóveis que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono. Depois de aprovado, o projeto seguiu para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias, em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa ou edições anteriores em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa sexta e um excelente final de semana a todos e até segunda. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.